Lembrando a todo mundo que hoje é quarta-feira e é o dia da gente fazer o áudio aberto, divulgando aí para a comunidade fora da escola as nossas ideias, nossa forma de pensar. Esse artigo ele tem uma novidade, eu tenho conversado isso aqui com os bimodais, que a gente desenvolveu, né, 3 linhas de pesquisa. Do ponto de vista assim, bem aberto, a gente está tentando entender o digital, procurando um novo motor da história. A partir desse novo motor da história, fazendo uma análise de como é que a gente começa a conversa nas ciências sociais correlatas, e aí a gente trabalha com a educação, como é que a gente sugere o reinício do diálogo na educação, na administração, na economia, na psicologia. E, por fim, a gente está trabalhando na inovação pessoal dentro dessa nova civilização 2.0. Então, essas são as 3 grandes linhas de pesquisa. Como novidade, eu coloquei da seguinte maneira. No desenvolvimento do motor da história, que inclusive essa semana, né, o livro Civilização 2.0, porque estamos sendo obrigados a imitar as formigas, editado pela Alta Books, que eu escrevi aí na pandemia com o apoio de vários alunos, a gente tenta explicar esse motor da história. Essa linha de pesquisa, a gente está na fase do detalhamento. Esse artigo, por exemplo, ele faz parte dos e-books que a gente está escrevendo, e aí no e-book eu coloco, né, introdução aos e-books. Aí eu vou desenvolvendo e aprimorando, aperfeiçoando, detalhando esse novo motor da história. Eu não estou modificando muito, né? Depois a gente vai falar do que é esse novo motor da história. Depois, nas sugestões dos diálogos nas demais ciências sociais, por exemplo, quando eu falo de como a educação deveria repensar a sua visão, educação, eu já conversei muito sobre isso, já fiz cursos sobre educação, etc. É a mesma coisa na administração, lancei 3 livros, né, preocupados com a administração. Então isso é uma área que a gente está mais melhorando a conversa, melhorando a narrativa, do que criando uma nova narrativa. Já se a gente entrar, por exemplo, na aplicação do motor da história na política, por exemplo, na economia, ou, por exemplo, na psicologia, aí a gente tem áreas novas, a gente está entrando num oceano mais azul do que vermelho. O outro a gente já domina mais. E a novidade, né, a área que a gente está iniciando, tem 2 imersões que a gente tem trabalhado mais intensamente, é a questão da inovação pessoal na civilização 2.0, aí com foco forte na felicidade. Então essas são as questões. Aí o cara vai... É assim que a gente está operando. Aí o cara vai perguntar, né, pô, explica logo aí, cara, qual é o título do artigo, né? Por que a gente não entende o digital? Aí tem uma coisa importante para a gente entender, isso não está claro, não é tão explícito assim, que toda a sociedade humana ela tem uma espécie assim de escadinha. Toda a sociedade humana não. A sociedade humana, os sapiens, tem uma escadinha. Então, pega a física, o Einstein, né? Você tem um cara que pensa de determinada maneira, aquilo ali se consolida dentro de um determinado setor da sociedade, que é ali a ciência, aquilo ali vai criando novos paradigmas, aí em cima daquilo que os conceituadores ou os explicadores, se vocês quiserem, criaram, vêm os disseminadores. Os disseminadores são os professores, são as pessoas que vão, os caras que escrevem livro, que vão explicar, você não está entendendo, Einstein para dames, física nova para dames, aí escreve um livro explicando, o outro faz um curso, o outro vai e tal. Então a formação das pessoas que vai sendo criada, ela é baseada nos explicadores, que desce para os disseminadores. E aí os operadores, que vão ser formados nesses ambientes de aprendizado, sejam eles formais ou informais, eles vão, imersos naqueles paradigmas, eles vão operar.
Agora, quando a gente tem uma crise, e a gente está vivendo uma crise da ciência social, porque a chegada de uma nova mídia, né, o efeito da mídia na sociedade não estava dentro da ciência social 1.0. Os explicadores, os conceituadores que criaram os paradigmas que hoje estão em todas as universidades da ciência social não interpretavam a história humana a partir das mídias. E aí, a partir daí, a gente tem uma espécie de avalanche. Há uma crise da ciência social, que a gente vai chamar de ciência social 1.0, que vai gerar uma necessidade de revisão, e aí a gente precisa de formação de novos conceituadores, de novos disseminadores e de novos operadores dentro de uma nova perspectiva. Por isso que a Bimodais hoje, né, o foco da Bimodais hoje é muito mais conceituadores e disseminadores do que operadores. Porque os operadores estão totalmente imersos dentro dos paradigmas atuais, e esses paradigmas atuais, né, e as demandas e os problemas que as pessoas têm para resolver, não tem espaço para o cara que está com problemas da semana, do mês, ficar, vem cá, meu irmão, para aí, vamos discutir ciência social 2.0, vamos discutir o motor da história 2.0. O cara acha assim, cara, tu é maluco, mano. Tu não está sabendo aqui que eu tenho que resolver uma parada aqui? Olha a meta que eu tenho que bater. Meu irmão, não vem com esse papo para mim, não. Então você tem que formar uma nova geração de conceituadores, uma nova geração de disseminadores e uma nova geração de operadores para entender esse problema, para poder fazer os ajustes. Então é um negócio complicado. Eu botei lá no final do artigo que a gente está vivendo uma mudança dread. E as mudanças dreads, elas são muito complicadas. Por quê? Porque elas são dread, né? Disruptivas, rápidas, estruturais e desconhecidas. A pandemia que gerou tanta confusão, tanto estresse, ela não era dread. Por quê? Porque ela não era estrutural, ela era conjuntural. Ela veio e passou. O digital não é uma coisa que vem e passa. O digital vem e fica. Daqui para frente, o digital ele estabelece uma nova civilização. Então é uma mudança. E ele é rápido, e é desconhecida, e disruptiva. A pandemia foi disruptiva, mas foi conjuntural. Está dando para entender o tamanho do problema? Então a gente precisa de um novo motor da história. E aí tem uma coisa que eu acho muito importante, que aí eu estava lendo aqui o Richard Carlson, naquele livro Não Faça Tempestade em Copo d'Água, a gente fez uma análise, ele fala, vá ao seu enterro. Faça uma análise do seu enterro. O que você pensaria lá no seu enterro, fazendo uma coisa assim meio metafórica? E uma das coisas, né, que eu falaria, que eu pensaria no enterro, que seria assim, o grande legado que eu acho, né, o resultado principal de tudo que eu tenho discutido, que eu tenho visto, etc. tal, que a grande diferença que a gente tem percebido, eu diria que é a descentralização progressiva. Deixa eu achar uma frase boa aqui. É a percepção de que, eu vou falar da frase, né? É a percepção de que quanto mais complexidade nós temos, mais descentralizada tem que ser a sociedade humana. E eu me baseio essa análise, né, na animalologia. A animalologia é a comparação do ser humano com as outras espécies, para a gente poder entender melhor os sapiens. Tem a animalologia positiva, que é o que a gente é parecido com os outros e o que a gente é diferente dos outros. Então, na animalologia positiva, eu diria o seguinte, que todas as espécies que têm mais complexidade e elas vivem num coletivo, porque eu fui fazer no consulado da Alemanha uma palestra e o cara disse, e os ratos? Eu falei, os ratos, eles não vivem num coletivo, eles se separam, eles se espalham. São ratos que separam, as baratas também. Então elas não têm uma comunidade, elas têm uma independência. Mas quando a gente tem comunidades que vivem, que se interagem, que são codependentes um dos outros, eu acho melhor essa expressão, codependentes,
Quanto maior é a complexidade, mais cada membro precisa de independência para ajudar no processo de sobrevivência. Vou repetir. Quanto mais a gente tem complexidade, mais cada membro de uma espécie precisa ter independência. Né? E aí, por quê? Porque eu não posso ter um líder alfa, e aí está naquele livro Emergência, do Steve Johnson, que ele fala das formigas, ele fala, galera, a rainha da formiga, ela não é líder alfa, ela não é gerente, ela é curadora. E aí eu digo, cara, um formigueiro é um blockchain instintivo. Ali tem um blockchain, porque as coisas todas são disseminadas. Tem um algoritmo ali que funciona a partir dos rastros que as formigas vão deixando, que é uma espécie de curtiu, não curtiu, que elas vão se resolvendo os problemas sem a necessidade do líder alfa. Então esse é o grande diferencial que eu acho que a Bimodais traz para a ciência social. A gente parte dos canadenses, a gente diz que mudou a mídia, mudou a sociedade, que quando o ser humano cria tecnologia, ele recria o ser humano, mas a gente percebe, e a gente coloca ali o ingrediente da demografia, que quanto mais a gente aumenta a população, e aí na animologia positiva, quanto mais complexa é a sociedade humana, mais descentralizada ela tem que ser. E aí a gente percebe a caminhada na descentralização progressiva. Não como uma proposta política em que eu digo vamos descentralizar porque eu acho bacana descentralizar, não. É porque é um fenômeno de todas as espécies que os sapiens também têm que fazer. Então a gente está caminhando, a grande macro tendência do ser humano é na direção da passagem, e é por isso que ele é tão disruptiva, é a passagem da civilização 1.0, baseada na gestão, baseada na presença de um líder alfa, na intermediação de um caixa do banco, do garçom do restaurante, que passa para o quilo, do bilheteiro do cinema, né? Se vira, meu filho, se vira, toma, faz aí, se vira porque não está dando. É muita complexidade. E a gente não vai conseguir mais lidar com isso tudo do jeito que a gente lidava antes. Né? Então eu botei, quanto mais o Sapiens aumenta a população, mais e mais precisa, para ter uma sobrevivência mais sustentável, descentralizar o poder. Quanto mais membros uma espécie tem no seu ambiente de sobrevivência, mais o modelo de cooperação precisará ser mais descentralizado. Isso é uma regra que vale para todas as espécies. Só que as outras espécies, porque elas não se recriam que nem nós, né? As outras espécies elas não aumentam a população, elas têm uma limitação de tamanho de população. Um grupo de elefantes, um grupo de leões, um grupo de zebras e tal, eles têm um limite. O Sapiens não tem esse limite porque ele recria o ambiente de sobrevivência. Ele não é instintivo, então ele cria, ele é artificial, então ele recria o ambiente e aí ele vai, é a única espécie que vai modificando o modelo de sobrevivência, né, que não é na base do instinto, as outras também, né, chamada evolução das espécies do nosso querido Darwin, né, a gente faz uma evolução, mas uma evolução criativa tecnológica. A gente vai se recriando. Né? Estamos aprendendo a observar a natureza que a complexidade é obrigada a rimar com descentralização. Formigas não têm líderes alfas, pois a complexidade demográfica delas não permite. E aí, quando a gente vai fazer esse estudo e vai fazer o diagnóstico, por que a gente não entende o digital? É porque a gente não consegue entender que o motor da história humana se baseia num espiral. E isso aí já é uma coisa que a gente vem falando e eu vou detalhar para vocês. O espiral civilizacional progressivo, que nós vivemos, e esse é o nome que a gente deu, né? Ele tem as características. Surgimento de revoluções midiáticas de forma recorrente ao longo da macrohistória.
que permite o surgimento de novos modelos de cooperação mais sofisticados a partir das novas tecnopossibilidades, que viabiliza um aumento cada vez maior da complexidade demográfica progressiva, que chegou agora a um novo patamar de 8 bilhões de sapiens. Tal aumento populacional gera crises, que é o que a gente está saindo agora, pois se aumenta a complexidade para gerenciar muito mais gente e, por causa disso, os modelos de sobrevivência vão ficando obsoletos. E quando a gente fala de modelos de sobrevivência, a gente também está falando de paradigmas. A gente precisa recriar os paradigmas dentro de uma renascença. E aí o que acaba por demandar o surgimento de novas revoluções midiáticas para que possamos criar novos modelos de cooperação mais sofisticados, sempre na direção da descentralização progressiva. Esse mapa mental que está no artigo, o espiral civilizacional progressivo, é o suprassumo, a síntese do motor da história que a gente chegou. Estou estudando isso, eu, trabalhando no digital há 40 anos, na internet há 30, como conceituador há 20, cheguei a essa síntese para a gente poder explicar a nossa caminhada. E aí posso fazer a síntese da síntese. 3 fases que a gente pode dizer, né, em que a gente tem. Aquilo ali é como é que a coisa caminha. Então nós temos 3 momentos na civilização que são nesse espiral. Número 1, renascimento civilizacional, que é marcado pela chegada de novas mídias mais centralizadas, gerando um exponencial processo de inovação nas formas de sentir, pensar e agir, e é nessa fase que nós estamos agora entrando nesse momento. Já vivemos isso na Grécia, com a chegada da escrita manuscrita, contada ali pelo Eirik Havelock, e já vivemos isso depois, com a chegada da prensa, depois da Idade Média, e estamos vivendo isso de novo, um renascimento civilizacional, que depois cria uma consolidação em que a gente cria um novo modelo de cooperação mais distribuído, mais descentralizado. Esse modelo mais centralizado permite que a gente aumente a população e aí a gente entra numa crise, porque a gente não tem tecnologias que nos permitam criar modelos de cooperação mais descentralizados e a gente então começa a ter problemas de sobrevivência. Bom, então essa é a visão. Isso está, né, nos e-books, né, a primeira parte dos e-books que eu estou refazendo um por um agora, e depois a gente tem outras áreas de pesquisa que a gente está tateando mais do que essa. Essa está mais consolidada e a gente está aqui apresentando para vocês. O que vocês dizem? Bom, pessoal, bimodais, hoje é quarta-feira, a gente está disseminando aqui o nosso áudio aberto. Esses áudios são feitos todos os dias, são áudios mais ou menos de 18 minutos, em que tem esses 3 campos de trabalho, né? E a gente está formando novos conceituadores e formando novos disseminadores que terão a missão de formar os novos operadores para lidar nesse novo cenário. Então a gente é uma escola independente, vive, né? Eu tenho a minha pesquisa depende basicamente, né, do apoio dos bimodais, e eu estou nos e-books agradecendo a eles essa possibilidade. A gente não tem conexão nenhuma com nenhuma universidade, porque as universidades tradicionais elas não estão com condições, né, de se separar da banheira de piche dos paradigmas que a gente tem. A burocracia não permite, as regras não permitem, então a gente sentiu a necessidade de criar uma área independente. É um case de inovação acadêmico, digamos assim, a Bimodais. Então, eu te convidando não só para apoiar esse projeto, vindo para a Bimodais, mas como se aproveitar desse projeto, entender esse novo cenário de forma mais consistente. Não adianta você ficar aí perdido no meio das explicações que não fazem sentido, porque elas são percepcionistas, elas não são padronistas, elas não têm uma base histórica como a gente tem tentado trabalhar, usando os canadenses, que já têm mais de 70 anos nesse estudo das revoluções de mídia. O que você me diz? Vamos embora? Me manda um zap. 21 99608
6422. Vou repetir, 21 99 608 6422.